Fala moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Júlio. Dando sequência no que estávamos assistindo, no que nós estávamos vendo, vamos continuar o assunto de fatoração. Hoje também nós temos uma fatoração importante para ser vista, tá? Nessa aula temos uma fatoração importante a ser vista, que é a fatoração por trinômio de quadrado perfeito. Deixa eu explicar o que significa isso, vamos só retomar o que significa isso. Quando você pega uma expressão como essa aqui, ó, x mais 6 elevado ao quadrado, tudo bem? Aquilo ali, nós falamos que aquilo é um quadrado perfeito, porque a extração da raiz quadrada dele gira no número exato. Mas, enfim, o que acontece? Desenvolvendo ela, lembra lá? Quadrado da soma. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nós chegamos na expressão na forma desenvolvida. Lembre, eu estou desde a primeira aula insistindo, aquilo não é uma equação, é uma expressão. Só que o grande detalhe é, você vai ter a expressão desenvolvida e você vai querer voltar para a forma fatorada dela. E aí que está o segredinho da situação. Por quê? Porque aquela expressão que você está vendo ali, eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que você não está vendo o que está escrito ali em cima. Eu vou colocar a expressão embaixo, aqui em vermelho, tá? Que aqui eu preciso que você me ajude na seguinte ideia. Mais 12x mais 36. Supondo que você não está vendo a expressão de cima, você só está vendo isso aqui. E a dúvida é, será que o que está em vermelho, existe uma forma fatorada para ela? Perceba que eu disse será, porque ela pode ser simplesmente um trinômio, mas não ser um trinômio de um quadrado perfeito, ela pode ser um trinômio. Esse trinômio, existem 2 caminhos para ele. Ou ele vai ser fatorado por 2 fatores distintos, ou ele vai ser fatorado por 2 fatores iguais. Se os fatores são iguais, ele vai ser um trinômio de um quadrado perfeito. Né? Se os fatores são diferentes, um outro momento a gente conversa, não agora. Como que eu vou fazer para descobrir se é a expressão de cima? Né? Eu vou fazer uma tentativa. Eu vou supor que isso seja igual à soma de 2 termos ao quadrado. Você pode até questionar já um questionamento, fala, tá, como que você sabe que é soma? Observa, sinal positivo, sinal positivo. Se os 2 sinais são positivos, é um quadrado, pode ser um quadrado de uma soma. Daí vem a pergunta, né? Puxa, mas como que eu vou descobrir se é um quadrado da soma ou não? 2 maneiras de você fazer. Uma, você vai pegar o primeiro termo que aparece aqui, primeiro termo, e vai extrair a raiz quadrada dele. Ó, primeiro termo, extrai a raiz quadrada dele, é bem simplesinho, bem simplesinho. Extraindo a raiz aqui, cancela, né? Índice 2 com potência 2 cancela, vai dar x. Vai dar x. Pega o último termo, extrai a raiz quadrada dele. Não vou fazer aqui para não poluir muito, não. Vou fazer aqui embaixo, ó. Pega o último termo, extrai a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 36, lembre, qual é o número que é elevado ao quadrado dá 36? O 6, número, né, positivo. Então, 6. Ó, tem uma expressão na forma fatorada. Mas tem um detalhe, isso não é suficiente para garantir. Para garantir, você vai fazer o seguinte, depois que você analisar raiz disso aqui, sobram 2 termos. Verifique se esse termo aqui e esse termo aqui, os 2 multiplicados por 2, lembra, 2 vezes, resultam no termo central. Ó, o x vezes 6 vezes 2 deu 12x. Agora é a garantia de sucesso. Aí você tem a tua expressão na forma fatorada. Assim, é uma aula que você fica olhando o primeiro exemplo, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? É a coisa mais simples do mundo. A gente vai fazer assim. Aqui eu preciso dar um exemplo, fazer você filtrar a informação e partir para o próximo. Quer ver? Ó? Vou jogar mais um. Vou apagar aqui o que você não precisava ter visto naquela hora e vou apagar o desenvolvimento. Imagine isso aqui, ó. Olha só. Colocar a expressão agora desenvolvida. Olha aquilo. 2 opções. Ou aquilo é um trinômio de um quadrado perfeito, ou é um produto de 2 fatores, certo? O
que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer verificaçãozinha. Primeiro, sinal de mais aqui, sinal de mais aqui. Se os dois sinais são positivos, sinal que isso aqui pode ser a soma de dois termos ao quadrado. Pode ser. Como que a gente faz? Ó, pega o primeiro termo e extrai a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Põe aqui. Pega o segundo termo e extrai a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 49 é 7. Põe aqui. Repito, isso não é garantia de sucesso ainda. Ainda não. Eu preciso fazer uma terceira verificação. Qual que é a verificação? Eu pego esse valor, multiplico por esse valor e ainda multiplico por 2. Quando eu faço isso, esse valor vezes 2, ele tem que dar o termo central. Certo? X vezes 7 vezes 2, ó, dá 14x, que é o teu termo central. Agora sim, eu garanto que aquilo ali é um trinômio de um quadrado perfeito. Tá joia? Vou fazer mais um aqui, ó. Fazer mais um aqui embaixo. Imagine. X ao quadrado mais 16x mais 64. Isso vai ser igual. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte? Vem comigo. Sinal de mais, sinal de mais. Positivo, positivo. Então, o que vai acontecer? Pode ser, repara que eu estou sempre frisando isso, né? Pode ser uma soma de dois termos ao quadrado. Como que a gente faz? Pega o primeiro valorzinho e extrai a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Tá aqui, ó, x. Pega o segundo termo, perdão, o último termo, extrai a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 64 é 8. Põe ele aqui, ó. Tá? Então eu tenho dois termos aqui. Como que eu faço? Lembrando, ainda não é a garantia de sucesso. O que a gente faz? Multiplica os termos aqui, ó. Eu vou pegar esse termo, vou multiplicar por esse e vou multiplicar por 2. Normalmente vocês questionam, né? Ah, mas por que você está multiplicando por 2? Lembra? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo. Por isso da multiplicação por 2. X vezes 8 vezes 2, isso dá 16x. Ó, 16x. Ou seja, é a fatoração. E aqui, o que acontece dentro dessa ideia? Lembra que eu estou falando de um trinômio de uma soma, né? De um quadrado de uma soma. Pode ser o quadrado de uma diferença. Daí tem uma pequena mudança. Vou apagar aqui o exemplo. Vou deixar até o de baixo ali para a gente fazer uma mudança daqui a pouquinho. Tá? Então assim, ó. Supondo que você tenha isso aqui. X ao quadrado menos 10x mais 25 igual. Não sei se é um produto da soma pela diferença, não sei o que é, se é quadrado da soma, diferença. Calma, vamos fazer o seguinte. Primeiro atenta ao sinal. Agora o sinal é negativo e depois o sinal é positivo. Ó, negativo e positivo pode ser que seja o quadrado de uma diferença. Porque o primeiro sinal, esse sinal aqui é negativo. A gente faz o mesmo procedimento, exatamente o mesmo. Pega o primeiro valor, tira a raiz. Raiz de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é x. Guarda. Coloca aqui, ó, x. Pega esse aqui. Tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5. Põe aqui. Lembra o que nós temos que fazer ali, ó? Tá lembrado o que a gente tem que fazer? Eu pego esse valor, multiplico isso com isso e por 2. X vezes 5 vezes 2 dá 10x. Ó, tá aqui, ó. Eu já compensei o sinal negativo lá. Sinal que eu tenho realmente um produto, um quadrado de uma diferença. O que acontece, ó? O que vai acontecer? Imagine que a expressão de baixo, fosse assim, ó. Eu não vou escrever ela inteira, a gente só vai fazer uma pequena mudança. Imagine que ela fosse assim, ó. O que mudaria?
Se o sinal aqui é negativo, possibilidade aqui é ser negativo. Extrai a raiz do primeiro, extrai a raiz do terceiro, multiplica ali, papapá, dá o mesmo sinal, é o quadrado da diferença, o procedimento é exatamente o mesmo, procedimento das duas expressões. Então, assim, o que nós temos que fazer agora? A gente tem que tentar mesclar tudo isso, tá? E principalmente tomar cuidado com uma situação que é a seguinte, ó. Olha só. Eu vou colocar uma expressão, e até vou colocar aqui para ficar registrado, um certo cuidado que você tem que tomar numa situação como essa, tá? Você vai lá e resolve pegar uma expressãozinha assim, ó. X ao quadrado menos 6x, por exemplo, mais 36. Tudo bem? Ó, o que eu estou dizendo? Essa expressão pode ser um trinômio de um quadrado perfeito. Eu estou desde o começo da aula falando pode ser. Ah, pode ser que ela não seja? Pode ser que ela não seja. Vou verificar. Pega o primeiro valor, extrai a raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado dá x. Pega o último, extrai a raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 dá 6. Tudo bem? Agora vem a verificação, que eu estou dizendo que você extrai a raiz aqui, você extrai a raiz aqui, certo? Não é garantia de sucesso ainda, nós temos mais uma coisinha para fazer. Qual é essa coisinha? O que nós precisamos fazer? Isso aqui, multiplicando por isso e por 2, tem que dar o termo central. Pô, mas o termo central é 6x, é diferente. Ah, mas se é diferente, o que acontece? Isso não é um trinômio de um quadrado perfeito. Aí o que ele é? É uma expressão que eu necessito de um outro recurso, não esse, para descobrir a forma fatorada dela. Um outro recurso que não vai ser esse aqui, que não vai ser nessa aula que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Para fechar a ideia, olha só. Mas assim, cuidado com isso. Não faça apenas isso e isso como verificação. Multiplique por 2 para dar esse termo, para dar o termo central. Eu ia apagar, mas não vou não. Quer ver? Ó? Vou aproveitar o gancho do de baixo e vou escrever assim. Ó. Imagina o seguinte, ó. X ao quadrado mais 6x mais 9 igual. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho? Mesma tentativa. Ó, pega o primeiro, tira a raiz quadrada. Tira a raiz quadrada. Raiz de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é x. Pego esse último, tiro a raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 é 3. Opa! Não é garantia de sucesso ainda. Ó. Multiplica e multiplica por 2. X vezes 3 vezes 2 dá 6x. Ó, quem aparece aqui. Como o sinal é positivo aqui, o que nós temos? Que essa expressão, ela vira o quê? X mais 3 elevado ao quadrado. Certo? Aí você garante. Então eu peço para vocês o seguinte. Perceba que em cima, ó, vamos até destacar aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo que você tem que tomar cuidado. Isso não é um trinômio de um quadrado perfeito, porque não deu a igualdade que a gente esperava. Essa aqui é um trinômio de um quadrado perfeito, porque deu a fatoração que a gente esperava. E mais um detalhezinho. Se esse sinal aqui fosse negativo, aqui seria negativo. Diferença de dois quadrados. Diferença, tá, de quadrado que você tem ali. Tranquilo, moçada? Então, assim, de tarefa para essa aula, o que nós temos ali, ó? Página 88, atividade 1, ambas na mesma página. Por que eu coloquei isso? Porque na página 88 você tem duas atividades 1. Eu quero que você faça a mesma 1, tá? Ela está na mesma página. Então depois você verifica lá. Mas eu fiz coloquei aqui, ó, ambas estão na mesma página. São duas atividades 1, ambas estão na mesma página. Tudo bem? E ficamos por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.